Olá, senhores. Vamos abordar hoje o estudo dos direitos de vizinhança. Todos nós temos vizinhos e somos vizinhos de alguém. Geralmente, quando se fala em direito de vizinhança, a expectativa é negativa, sempre pensando no incômodo ocasionado pelo vizinho de qualquer um de nós, esquecendo-nos que também somos vizinhos de alguém, né? Então, quando se fala em direito de vizinhança, se fala em restrição à propriedade, sim, ao uso dessa propriedade, né? Dentre as modalidades do direito de vizinhança, dentro daquelas regras, porque as relações de vizinhança, na verdade, são aspectos e deveres inerentes à propriedade, né? E, obviamente, que se houver um bom trato, não haverá necessidade de socorrer-se da lei. A lei é feita em virtude dos descumprimentos dos deveres de urbanidade, de bom senso, e que, portanto, obrigam aí a aplicação normativa. Quando estabelecemos aí os direitos de vizinhança, temos dentre suas modalidades a questão do uso anormal da propriedade, as árvores limítrofes, a passagem forçada, do escoamento de água, né? A passagem de cabos e tubulações das águas, dos limites entre prédios, do direito de construir e do direito de tapagem. Então, são alguns itens importantes a se abordar. O primeiro deles, já foi examinado, é o direito direito de vizinhança relacionado ao chamado uso anormal da propriedade, previsto no artigo 1277 do Código Civil, em que o proprietário ou possuidor, segundo o artigo 1277, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. Então vamos lá, senhores. Quando a gente fala em propriedade vizinha, não precisa ser seu vizinho contíguo, ou seja, o seu vizinho de parede. Pode ser o seu vizinho de rua. O que importa é que, de alguma forma, você esteja fazendo um uso nocivo da propriedade. Esse uso nocivo, o uso anormal da propriedade, são aqueles que interferem com sossego, saúde ou segurança, os 3 S's, né? Então, segurança, saúde, sossego, são essas as preocupações do código. Obviamente, você vai ter que administrar aí uma série de contingências, o Código de Obras do município, as edificações, a lei do zoneamento. Existe algo também, que aliás, se existisse, a gente não estaria discutindo aqui, que é a tolerância dos próprios vizinhos com relação a reformas, construções e horários, né? Na verdade, ninguém quer isso incomodado. É por isso que nós temos algumas regrinhas a serem estabelecidas. Então, eu posso fazer a reforma do que eu quiser? Não, não pode. Então, existem alguns riscos aí que são ofensas à segurança, que são ofensas à saúde ou que são ofensas ao sossego. É o caso de você ser vizinho de uma indústria perigosa, de você ter ali um depósito de bens inflamáveis. Aqui em Campinas, há pouco tempo atrás, coisa de 2 anos, a gente teve um incêndio exatamente numa borracharia, que acabou pegando diversos imóveis vizinhos. Então aí você tem um perigo e normas que deveriam ser cumpridas exatamente porque o produto que está ali é altamente inflamável, né? E de difícil controle quando pega fogo. Então você tem ali, não é que nós tenhamos que proibir que haja ali borracharia, senão estaríamos com um problema grave. Mas existem normas para isso e todos os vizinhos, quando você compra um imóvel perto de uma borracharia, perto de uma mecânica, dependendo do tipo de atividade comercial ou industrial que se exerça próximo à sua casa ou ao seu estabelecimento, você sabe o nível de risco que você corre.
Nós temos muitos depósitos irregulares de botijão de gás, outro produto inflamável. Inúmeros incêndios são provocados por indústrias de fabricação de fogos de artifício também irregulares. Então os vizinhos sabiam que ali tinha uma empresa de fogos de artifício e ninguém falou nada. E depois, quando a sua casa é destruída, aí nós temos um probleminha grave. Então, tá aí. Essas são questões de segurança que afetam a vizinhança toda. Então, você não precisa ser vizinho de porta ou vizinho de parede para que você tenha esse direito à proibição ou à fiscalização quanto ao chamado uso anormal da propriedade. Tá ok? Um exemplo de questão de segurança, porque também não existe só isso, você tem armazenamento de mercadoria pesada, o que pode acarretar ali problema com o terreno, mas você tem hoje, no aspecto urbano, eu vejo muito claro isso nos condomínios. Você tem uma ofensa à segurança muito grande quando um vizinho permite que alguém que vai fazer uma entrega entre no condomínio de casas. Ora, o correto em qualquer condomínio é que você desça para pegar a encomenda e não que a pessoa te entregue a encomenda. Senão, de que serve a segurança ali colocada? Se você permite que qualquer pessoa possa trafegar pelo condomínio. Examinando onde tem lâmpada acesa de dia, que é sinal de que aquele local está desabitado. Então, entendam que você coloca em risco não a sua segurança, mas a segurança dos seus vizinhos. Então, existem normas, inclusive condominiais, que são empregadas para cuidar dessa segurança. Com relação ao sossego, aí nós temos o problema dos vizinhos, né? Claro que tem gente exagerada que vai falar que o salto do sapato está incomodando. Não, mas espera um pouquinho, né? Ou o barulho da máquina de lavar está incomodando. Mas em que horário? No horário normal? O problema é gritaria, desordem, briga, o que infelizmente nessa pandemia tem se tornado comum. Você também não vai querer empregar alto-falante. Você está aí no seu prédio ou na sua casa, vai usar alto-falante para quê? Para incomodar todo mundo? A gente tem muita gente já com problemas em relação a isso. Eu vejo que houve uma acomodação, inclusive, da própria cidade e dos seus costumes para evitar causar prejuízo ao sossego. E não esqueçam, senhores, que o horário que um dorme tem alguém trabalhando e vice-versa. Então, a gente permite, por exemplo, é permitido que se façam obras até um determinado horário. Depois elas devem cessar. Até determinado dia da semana, depois também deve cessar. Então, isso não está vinculado aí a qualquer outro tipo de interferência que não seja normativa ou de bom senso. Porque às vezes o seu vizinho está fazendo um barulho fora do horário normal, mas você tolera. É a questão da tolerância, não tem problema nenhum. É a questão da facultas agendi da norma agendi. Então, você tem o direito de pedir o silêncio, mas tá tudo bem. Não é exagerado, né? O que fica complicado é você querer proibir todo e qualquer som a partir das 10 da noite, a partir das 22 horas. Efetivamente, você deve evitar festas, grandes alardes na sua unidade residencial ou na sua casa, de tal sorte a não prejudicar os vizinhos. Tá, mas quem mora em condomínio, boa sorte, porque vai ter festa. Mesmo não sendo período de festa, tem churrasco, tem música alta. A elevação, nós temos um instrumento chamado decibelímetro. Você pode pedir aferição, existe uma quantidade de decibéis tolerada. Acima disso, pode gerar multa da municipalidade e deve ser pedido. A música alta, depois de determinado horário, deve ser desligada ou reduzida, né? Você tem decibéis que são permitidos. Fora disso,
Isso daí está fora. Isso a gente vê até na rua, infelizmente. Aí não é nem direito de vizinhança, né? Mas você vê gente que provavelmente comprou o som e ganhou o carro de brinde, porque aquilo trepida a rua inteira. Mas, infelizmente, são as pessoas sem noção. As pessoas que têm noção, obviamente, elas vão ter aí o cuidado de não fazer barulhos exagerados no horário de sossego. Todos têm direito a um bom descanso, a dormir. Então, para que isso possa se realizar, é necessário que você diminua o som. Então, os ruídos têm que cair. É só essa a ideia do sossego. Não é impingir ou provocar aí uma determinação autoritária de que a partir das 10 da noite não tem qualquer tipo de ruído. Claro que pode ter. O que não deve ser exagerado. Sobretudo dependendo da área que você tem, onde você mora, da situação em que se encontram os seus vizinhos também. Se você pode estar acima de uma pessoa acamada, então convém evitar ruídos mais altos. Simples assim, é um sinal de respeito ao próximo. Muito mais apenas do que o exercício do direito de vizinhança. Finalmente, no que diz respeito à saúde, né, aí você tem a questão de gás tóxico, problemas de poluição, né, de resíduos, substâncias, águas estagnadas que gerem aí a vinda de elementos que provocam danos à saúde. Então nós temos problema com isso. Desde a dengue, que é chamada aí pelas águas estagnadas, o mosquitinho vem como um louco, assim como os ratos em áreas abandonadas e outros animais que podem ser transmissores de doenças, sim. Então existe uma questão de saúde aí envolvida. Quando alguém são chamados prédios abandonados ou áreas abandonadas, essas áreas abandonadas elas vão se tornar pontos, seja de problema de segurança, para esconder bens de tráfico, pessoas que estejam sendo procuradas, quer dizer, é uma coisa complicada em termos de segurança, como pode ser em áreas de saúde também. A mata cresce, aquilo lá está abandonado, o povo começa a jogar lixo. Então, você tem um ambiente fértil e um cheiro insuportável que vai gerar problemas aí à saúde. Então, tá aí uma questãozinha simples em que sai do chamado uso anormal. Aí você tem o chamado uso irregular da propriedade. Nós temos também o uso ilícito da propriedade, né? Que aí você tem a questão da fabricação daquilo que não pode ser fabricado, do armazenamento de bens receptados, então, aí, objetos de receptação, obviamente você vai ter o chamado uso anormal de propriedade. Esclarecido esse ponto, passamos aí. O difícil, gente, é determinar o que é normal ou anormal. Né? A questão da pré-ocupação, ou ocupação prévia, a gente não pode esquecer que as cidades elas crescem. Então, por exemplo, o Campo de Marte em São Paulo, ele é para aviões de pequeno porte, porque não dá mais para você admitir, ainda que seja um campo de aviação, ele é no centro da cidade, a cidade cresceu no seu entorno. Então você teve que empurrar e criar novos locais ou aeroportos que comportassem aí o tráfego aéreo, sem prejuízo da cidade. Então, não esqueçam, a cidade se expande, ela cresce, e com isso algumas indústrias vão ser deslocadas para a chamada área industrial, e por aí vai. Então, cuidado, porque nós temos um problema com as granjas, que emanam um cheiro horroroso, mas existem aí no meio rural. Então, poluição, nós temos poluição visual. A pior coisa que existe é você dormir na frente de um outdoor eletrônico, então vai dar poluição visual, isso vai dar confusão. Existia antes o outdoor ou prevalece o direito
ao seu sossego, à sua tranquilidade e à não poluição visual. Então, tá aí. Essas são questões básicas e que permeiam o estudo do direito de vizinhança no que diz respeito ao uso anormal da propriedade. Senhores, criar república pode ser uma decisão condominial, não constitui o uso anormal de propriedade. Árvores limítrofes. As árvores limítrofes estão previstas no artigo 1282 do Código Civil, que vai falar exatamente da árvore cujo tronco esteja na linha divisória, que presume-se, portanto, pertencer aos donos dos prédios confinantes. Ou seja, se a árvore está na linha divisória do meu prédio, da minha área, com a área da Ariane, por exemplo, a árvore pertence às duas. O direito de poda dessa árvore vai ter que ser dividido. Pode acontecer que essa árvore não seja limítrofe, ela tenha nascido do meu lado, mas os galhos, obviamente, como eles não respeitam a divisão aérea, eles também vão para o lado do meu vizinho. E aí, como é que ficam as questões? No que diz respeito aos frutos caídos, se frutos houver, se for árvore frutífera, os frutos que caírem no terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caírem, tá? Então, não tem mais aquela ideia de que a árvore está na minha área, portanto, todos os frutos me pertencem. Não, os galhos foram para lá, portanto, o que cair lá pertence ao proprietário, dono dessa área que eu chamei de lá, né? Então, agora, quando se trata de árvore limítrofe, aí não. Tudo deve ser repartido, frutos pela metade, tudo bonitinho, tá bom? Assim como se houver a necessidade de poda, e uma vez autorizado, os dois arcam. Então, o probleminha é ultrapassar a extrema do prédio. Pode ser cortado até o plano vertical divisório. Então, pera um pouquinho, como é que fica isso? A extrema, o que é? Saiu do meu muro, foi para o outro lado. Eu posso podar a minha árvore até a extrema. A poda do outro lado é do vizinho. Obviamente que se eu podar até a minha extrema, os galhos do vizinho cairão. Tá ok? Se ele quiser que eu pode, ele vai... Essa exigência, ela é cabível? Não, não é cabível. Se o vizinho quiser, ele pode podar os galhos que excederem a extrema. É direito dele, porque invadiu a área dele. Tá bom? Ele não pode cobrar que eu faça isso. Quando eu quiser podar, eu tenho o direito de podar a minha árvore até a extrema, e mesmo que ele queira ficar com a árvore não é dele, não pertence a ele, portanto os galhos não podem ficar lá. O que vai dar de problema com limpeza de calha, dependendo do tipo de árvore, não está escrito. O que também não poderia acontecer é tirar fruto do galho. Mas só se o galho estiver lá, né, gente? Então, se o galho está na árvore dele, não tem problema nenhum. Os frutos vão cair ali e por ali ficam. E essas são as questões relacionadas ao limite causado por árvores. Para quem pensa que isso não dá problema, é só para ir para uma área arborizada que vocês vão ver a confusão que existe nos vizinhos com relação às árvores. Até porque tem árvores de raízes profundas que não poderiam ser plantadas porque começam a levantar o terreno do prédio vizinho, a causar fenda no muro,
Nós temos uma série de probleminhas e limites. Tem áreas plantadas muito próximas do muro, isso também não pode. Você teria que fazer o plantio de forma distanciada. Você não pode mais plantar qualquer árvore. Você deve evitar as árvores de raízes profundas ou de raízes espraiadas, porque elas vão levantar as demais construções vizinhas. Então, existe hoje uma preocupação, uma limitação que não existia antes. Antes você encontrava chorão. Hoje, chorão é uma árvore proibida de plantio, exatamente porque os galhos eles vão se esparramando e levantando tudo quanto é construção. Então, é uma árvore linda, tá? Perfeita, só que você precisa ter um distanciamento muito grande das demais construções para poder ter um chorão. Então, começou a existir uma limitação ao direito de propriedade que não existia antes. E isso veio exatamente em decorrência da nossa preocupação ambiental, da nossa preocupação com a construção, porque de nada adianta você dar uma ampla liberdade e a pessoa começa a fazer um plantio que vai destruir a área do vizinho, né? Isso não faz o menor sentido. Agora, vamos entender uma coisa. Toda essa parte do direito de vizinhança, o grau máximo para discutir é o Tribunal de Justiça. Então, o senhor tem direito a recorrer, pode recorrer sim. Se for questão de menor potencial ou de menor importância, dá até para utilizar, em termos de ser mais simples o questionamento, dá para se valer dos juizados especiais cíveis. Se quiser fazer a proposta ou a propositura na esfera ordinária, comum, pode ser feito, sobretudo se houver necessidade de perícia, quando ali a questão envolver construção, ou a questão do uso nocivo, mas nas questões das árvores, que podem ser mais simples, você acaba resolvendo pelo juizado especial cível. É necessário preservar o direito ao inconformismo, caracterizado pelo direito de recursal, mas isso fica e acaba no Tribunal de Justiça. Não há necessidade de levar esses assuntos de direito de vizinhança até o Superior Tribunal de Justiça, muito menos até o Supremo Tribunal Federal. Com relação à passagem forçada e ao direito da passagem de cabos e tubulações, veremos isso no próximo encontro. Ficamos, portanto, nas árvores limítrofes, parando na parte da passagem de cabos e tubulações. Fiquem bem, abraços virtuais a todos.